Existe uma pergunta que poucas pessoas se fazem. Por que os bancos continuam acumulando lucros bilionários independentemente da situação econômica do país? Não importa se a economia cresce ou desacelera, se o dólar sobe ou cai, se há crise ou prosperidade. Enquanto empresas de diversos setores enfrentam dificuldades, as instituições financeiras parecem atravessar qualquer cenário fortalecidas. A explicação não está na sorte, nem em alguma habilidade sobrenatural de prever o futuro. O segredo está no próprio modelo de funcionamento do sistema financeiro. E compreender esse modelo é fundamental para quem deseja conquistar independência financeira. Quando eu era criança, minha realidade era muito distante do mundo dos investimentos. Cresci em condições simples e comecei a trabalhar ainda muito jovem. Na época, eu observava as pessoas sem entender exatamente os mecanismos econômicos por trás de suas decisões. Via alguns saindo do banco tranquilos e confiantes, enquanto outros deixavam a agência preocupados, carregando o peso de contas e compromissos financeiros. Anos mais tarde, depois de décadas estudando empresas, investindo e acompanhando os ciclos da economia brasileira, compreendi o que estava diante dos meus olhos desde cedo. O sistema financeiro prospera principalmente sobre a necessidade das pessoas. A lógica é simples. Os bancos captam recursos de quem possui dinheiro disponível e pagam uma remuneração relativamente pequena por isso. Em seguida, utilizam esse mesmo capital para conceder empréstimos a quem precisa de crédito, cobrando juros muito superiores. A diferença entre esses dois valores é uma das principais fontes de lucro do setor. Em um país como o Brasil, onde as taxas de juros historicamente figuram entre as mais altas do mundo, esse mecanismo se torna ainda mais lucrativo. Enquanto investidores recebem uma remuneração moderada por suas aplicações, consumidores frequentemente pagam taxas elevadíssimas em financiamentos, cartões de crédito e empréstimos pessoais. Mas existe um detalhe importante que muita gente ignora. O verdadeiro combustível desse sistema não é o dinheiro, é a dependência. Quanto mais uma pessoa depende de crédito para resolver problemas do dia a dia, mais valiosa ela se torna para o modelo bancário. Por outro lado, quanto maior for sua capacidade de resolver situações sem recorrer a empréstimos, menor será sua contribuição para esse ciclo de lucros. Ao longo da vida, acompanhei inúmeras histórias que comprovam isso. Pessoas trabalhadoras, responsáveis e pontuais em seus compromissos financeiros, muitas vezes eram tratadas apenas como mais um número. Não porque fossem maus clientes, mas porque continuavam dependentes das soluções oferecidas pelo sistema. A grande transformação acontece quando essa dependência começa a desaparecer. Muitos acreditam que a liberdade financeira surge apenas quando alguém se torna milionário. Na prática, não é assim. Existe um ponto muito anterior que já produz uma mudança profunda na forma como você se relaciona com o dinheiro. Esse ponto não está ligado ao luxo, ao carro do ano ou a uma casa maior. Está ligado à construção de uma reserva financeira. Ter uma reserva significa possuir margem para respirar. Significa enfrentar imprevistos sem precisar aceitar qualquer condição imposta por terceiros. Significa ganhar tempo para tomar decisões melhores. Imagine duas pessoas com a mesma renda mensal. Ambas trabalham na mesma cidade, enfrentam desafios semelhantes e possuem despesas parecidas. A diferença é que uma delas vive constantemente sem saldo disponível, enquanto a outra conseguiu acumular uma reserva. Quando surge uma emergência, a primeira pessoa precisa recorrer imediatamente ao crédito. Já a segunda utiliza seus próprios recursos e preserva sua capacidade de escolha. Essa diferença parece pequena quando observada isoladamente, mas ao longo dos anos ela produz resultados completamente distintos. Quem possui reserva, negocia. Quem não possui, aceita. E essa talvez seja uma das regras mais importantes do jogo financeiro. O que muita gente não percebe é que uma reserva financeira não serve apenas para pagar emergências. Ela muda completamente sua posição diante das oportunidades e das dificuldades da vida. Existe uma regra silenciosa que governa praticamente
todas as negociações. Quem pode dizer não possui vantagem. Quem está desesperado, pressionado ou sem alternativas, quase sempre aceita condições piores. Pense em alguém que precisa urgentemente de dinheiro para manter um negócio funcionando. Sem reserva, essa pessoa normalmente aceita qualquer taxa de juros, qualquer contrato e qualquer exigência imposta pelo credor. A necessidade reduz sua capacidade de escolha. Agora imagine outra pessoa enfrentando o mesmo problema, mas com algum capital acumulado. Ela pode pesquisar, comparar propostas, esperar alguns dias e tomar uma decisão racional. A diferença não está na inteligência, mas na existência de uma margem financeira. Foi exatamente isso que observei inúmeras vezes ao longo dos anos. Em períodos de crise econômica, as diferenças ficam ainda mais evidentes. Enquanto alguns são obrigados a vender bens rapidamente para cobrir dívidas, outros conseguem aproveitar oportunidades que surgem justamente nesses momentos difíceis. A história se repete em todos os ciclos econômicos. Quando a economia desacelera, ativos de qualidade aparecem com descontos significativos. Empresas reduzem preços, imóveis ficam mais acessíveis, equipamentos e veículos são vendidos abaixo do valor habitual. Mas apenas quem possui liquidez consegue aproveitar essas oportunidades. Por isso, uma reserva não representa apenas proteção, ela representa poder de escolha. Muitos olham para um valor como R$25 mil e pensam que é pouco diante do preço de imóveis, carros ou grandes investimentos. Porém, essa análise ignora o verdadeiro papel desse dinheiro. O objetivo não é impressionar ninguém, o objetivo é criar estabilidade. Quando você possui uma reserva, deixa de tomar decisões sob pressão constante. O simples fato de saber que existe um recurso disponível reduz a ansiedade e melhora a qualidade das escolhas financeiras. Diversos estudos mostram que a insegurança financeira afeta diretamente a capacidade de planejamento. Quando alguém está preocupado com as contas do próximo mês, torna-se muito mais difícil pensar em estratégias de longo prazo. A sobrevivência imediata ocupa todo o espaço mental disponível. Nesse cenário, financiamentos ruins parecem aceitáveis, parcelamentos excessivos parecem normais, juros elevados passam despercebidos. Mas quando existe uma reserva, a perspectiva muda. A pessoa começa a enxergar horizontes mais longos, avalia melhor os riscos, recusa propostas desfavoráveis, desenvolve paciência. E paciência é uma das características mais valiosas para quem deseja construir patrimônio. Outro benefício pouco comentado está no poder de compra. Quem possui recursos disponíveis frequentemente consegue negociar descontos que simplesmente não existem para quem depende de parcelamentos. Ao longo dos anos, essas economias se acumulam e produzem uma diferença muito maior do que a maioria imagina. Não se trata apenas de ganhar mais dinheiro, trata-se de gastar melhor. Existe ainda um obstáculo que dificulta essa construção para grande parte das pessoas: o ambiente cultural. Vivemos em uma sociedade que incentiva constantemente o consumo imediato. A propaganda estimula desejos o tempo inteiro. As redes sociais exibem estilos de vida muitas vezes incompatíveis com a realidade financeira da maioria das pessoas. Nesse contexto, guardar dinheiro parece algo sem glamour. Ninguém recebe elogios por aumentar a reserva de emergência, mas muitos recebem atenção quando compram algo novo. Essa pressão silenciosa faz com que inúmeras pessoas abandonem seus objetivos financeiros antes de alcançar resultados significativos. O problema é que a construção de patrimônio quase sempre acontece longe dos holofotes. Primeiro vem a disciplina, depois vem a estabilidade. Só mais tarde aparecem os resultados visíveis. E existe uma armadilha que destrói muitos projetos justamente quando eles começam a dar certo. É o momento em que a pessoa finalmente acumula uma quantia relevante e passa a acreditar que encontrou um atalho. Pode ser uma oportunidade aparentemente imperdível, um investimento milagroso ou uma promessa de retorno rápido. Ao longo da minha vida, vi inúmeras pessoas perderem anos de esforço porque decidiram trocar método por pressa. Construir patrimônio é um processo lento. Perdê-lo pode levar apenas alguns dias. Por isso, a prioridade inicial não deve ser multiplicar dinheiro rapidamente. A prioridade deve ser preservar aquilo que já foi conquistado. A verdadeira riqueza começa quando você aprende a proteger o seu capital antes de pensar em aumentá-lo.
Depois que a reserva está formada, surge uma pergunta inevitável: o que fazer a seguir? É justamente nesse momento que muita gente comete erros. Algumas pessoas acreditam que já podem assumir riscos excessivos. Outras imaginam que encontraram uma fórmula capaz de acelerar o enriquecimento. E há quem simplesmente gasta o dinheiro acumulado na primeira oportunidade que parece atraente. Mas a verdade é que a reserva não representa a linha de chegada. Ela representa o início de uma nova fase. Antes de qualquer investimento mais sofisticado, é preciso proteger aquilo que foi construído. Uma reserva financeira existe para resolver problemas reais da vida: uma emergência médica, uma perda de renda inesperada, um conserto importante ou qualquer situação que exija liquidez imediata. Ela não foi criada para financiar impulsos de consumo. Muita gente passa anos economizando e, quando finalmente alcança uma quantia relevante, começa a enxergar aquele dinheiro como uma oportunidade de realizar desejos adiados. É compreensível, mas perigoso. O patrimônio nasce da capacidade de diferenciar necessidade de vontade. Quem aprende essa distinção ganha uma vantagem enorme ao longo do tempo. Quando a base está sólida, chega o momento de fazer o dinheiro trabalhar. E aqui existe uma lição que aprendi observando o mercado durante décadas. Riqueza duradoura raramente é construída por meio de apostas. Ela é construída por meio de método. As pessoas gostam de histórias sobre ganhos rápidos. Gostam de ouvir sobre quem multiplicou o capital em pouco tempo. O problema é que quase ninguém conta a história daqueles que tentaram o mesmo caminho e perderam tudo. Construção patrimonial não tem glamour, ela é repetitiva, ela exige disciplina, ela exige paciência e justamente por isso funciona. Ao longo dos anos, percebi que os maiores resultados vieram de decisões simples executadas de forma consistente. Investir regularmente em ativos de qualidade, reinvestir rendimentos e permitir que o tempo faça seu trabalho costuma produzir resultados muito mais sólidos do que qualquer tentativa de adivinhar os movimentos do mercado. A força dos juros compostos parece pequena no início. Nos primeiros anos, os resultados podem parecer lentos e até decepcionantes. Mas existe um ponto em que a dinâmica muda. Chega um momento em que os rendimentos começam a representar mais do que simples números no extrato. Primeiro, eles ajudam a pagar pequenas despesas. Depois, cobrem contas recorrentes. Mais adiante, começam a substituir parte da renda do trabalho. E então você percebe algo extraordinário. Parte do seu sustento já não depende exclusivamente das horas que você vende todos os dias. Esse é um dos marcos mais importantes da independência financeira. Mas para chegar lá, é preciso atravessar uma etapa que muitos ignoram: a etapa da construção. Vivemos em uma cultura que valoriza resultados visíveis e imediatos. O consumo recebe aplausos, a ostentação recebe atenção. O planejamento, por outro lado, quase sempre acontece em silêncio. Ninguém vê as parcelas que você deixou de assumir. Ninguém vê as compras que você decidiu não fazer. Ninguém vê os finais de semana em que escolheu investir em vez de gastar. Mas são justamente essas decisões invisíveis que criam a liberdade visível no futuro. Por isso, alcançar uma reserva financeira não muda apenas o saldo da conta bancária. Muda a forma como você enxerga dinheiro, risco e oportunidades. A pessoa que consegue acumular patrimônio aprende uma lição fundamental. Liberdade financeira não é resultado de um evento extraordinário. É consequência de centenas de decisões corretas tomadas ao longo do tempo. E essa transformação é muito mais valiosa do que qualquer valor específico. Os primeiros R$25.000 não são importantes apenas pelo dinheiro. Eles são importantes porque provam algo para você mesmo. Provam que é possível viver abaixo do que se ganha. Provam que é possível resistir à pressão do consumo. Provam que é possível construir patrimônio de forma consistente. E quando alguém aprende isso, dificilmente volta a enxergar o dinheiro da mesma maneira. A partir daí, os objetivos mudam. Os R$25.000 se transformam em R$50.000, depois em R$100.000, mais adiante em valores ainda maiores. Mas o mais importante não é o número, é a independência que cresce junto com ele.
A verdadeira ameaça para o sistema não é alguém que possui dinheiro, é alguém que possui liberdade de escolha. Uma pessoa que não precisa aceitar qualquer oferta, que não depende de crédito para sobreviver, que pode tomar decisões com calma, que consegue pensar em anos e não apenas no próximo boleto. Essa é a diferença entre viver reagindo às circunstâncias e viver construindo o próprio futuro. E tudo começa da mesma forma, guardando uma parte do que entra antes de pensar em gastar. Não importa onde você está hoje, não importa se o caminho parece longo. O importante é dar o primeiro passo, porque a distância entre quem permanece preso ao ciclo da dependência financeira e quem conquista a autonomia quase sempre começa com uma única decisão: escolher construir uma reserva em vez de continuar vivendo sem margem. É uma decisão simples, mas pode mudar completamente o rumo da sua vida financeira.